Quase 1 milhão de pessoas são abastecidas por água na Grande Florianópolis pelo sistema Cubatão Pilões. O esgoto doméstico, ele realmente é um problema muito grave em todos os municípios. A grande maioria dos municípios do nosso país, eles têm essa dificuldade, que é a situação do tratamento de efluente. E ele tem, por via de regra, muitas vezes o destino é os rios e após esse, o mar, né? No Brasil, menos da metade dos domicílios tem coleta de esgoto e apenas 20% do esgoto que é coletado recebe algum tipo de tratamento. Com certeza. São problemas e podem gerar até problemas graves. Um dos produtos que é usado para inibir, para minimizar a turbidez é o sulfato de alumínio. Então, o sulfato de alumínio é extremamente agravante para a saúde. Então, por isso, o trabalho da vigilância sanitária em cima para monitorar, para ver se realmente está sendo colocada a quantia máxima permitida pela legislação. No programa de hoje, vamos mostrar um passeio pelas águas que abastecem a região de Florianópolis. O Sustentar está começando agora. A expedição teve início com um passeio nas nascentes do rio Cubatão. Nós estamos na comunidade de Teresópolis, também conhecida como comunidade de Queçaba, e aqui nós vamos dar início à expedição. A bacia do rio Cubatão Sul envolve os municípios de Palhoça, São Pedro de Alcântara, Santo Amaro da Imperatriz e Águas Mornas. E é em Águas Mornas o ponto inicial da expedição. Na região, conseguimos observar a colonização alemã aqui. Vieram para cá em 1850 em alguma coisa. E pudemos ver a atividade que eles estão implementando aqui, principalmente hortaliça e também criação de aves, de galinhas principalmente. A expedição do Rio Cubatão, nós fizemos uma reedição esse ano de 2012. Já faz 10 anos que a gente fez a primeira, em 2002, quando foi feito com parceria com a Casan. E hoje nós estamos fazendo uma ampliação dessa expedição, levando ao conhecimento da comunidade também as cabeceiras do Rio Cubatão até a Foz. O objetivo da expedição é justamente tentar fazer com que a sociedade volte os seus olhares para a questão ambiental aqui. Agregar conhecimentos, né, vários técnicos e também o objetivo de ver dentro dessa bacia tanto a qualidade da água quanto também a parte cênica que tem dentro dela, né? Quanto também podemos contribuir não só com a água, mas também com o turismo dessa região. E nesse ano a gente teve a ideia de estar repetindo essa expedição 10 anos depois, trazendo novamente instituições de interesse preocupadas com a questão da gestão dos recursos hídricos da bacia do Rio Cubatão, envolvendo diretamente o Comitê Cubatão. Bacia hidrográfica é o local no qual as águas se concentram. Já mostramos no Sustentar sobre o que é e como funciona um comitê de gestão dos recursos hídricos. E dentro da gestão dos recursos hídricos estão o fortalecimento dos comitês de bacias hidrográficas. Ele é um órgão criado pelo governo do estado, baseado numa lei federal 9433 e numa lei estadual. O comitê, em síntese, é o parlamento das águas. É onde se discute e se avalia os recursos hídricos de sua bacia. Então foram criadas em Santa Catarina 16 comitês de bacias. Esses comitês de bacias é que permite então o gerenciamento dessas bacias. Elas funcionam, os comitês, como um parlamento para discussão e permitindo a melhoria da qualidade das águas e manter a quantidade de águas naquela região suficiente para todos os usuários daquela região. A importância de mobilizar as pessoas para participar do processo de gestão dentro de uma bacia hidrográfica, ela é primordial. Eu diria que sem a participação, a ideia de comitê não existe.
porque o comitê ele foi criado exatamente para que a gestão de recursos hídricos possa ser feita de forma participativa. De acordo com o IBGE, a participação de municípios em comitês de bacia hidrográfica passou de 47% em 2002 para 61% no ano de 2009. Um dos objetivos do Comitê do Rio Cubatão Sul com essa expedição é elaborar um planejamento. O conjunto dessas análises você pode utilizar para fazer gerenciamento, por exemplo, de uma bacia, planejamento de uso dos recursos hídricos. A base do planejamento, a base do gerenciamento são essas informações para você saber quanta água você tem em eventos de chuva, em eventos de seca e com que qualidade ela está disponível. O objetivo da expedição é, além de fazer um comparativo com a expedição que foi feita, né, em 2002 e ver realmente o que está acontecendo em loco hoje dentro da bacia do Rio Cubatão, tanto no leito quanto nas margens do rio, é justamente voltar os olhos da sociedade para os problemas que ocorrem na bacia e que, obviamente, tem relação direta com a qualidade da água que chega até a população da Grande Florianópolis. A seguir, as observações ao longo da expedição. Dez anos após a primeira expedição ao Rio Cubatão, pesquisadores saíram a campo para comparar o que mudou de lá para cá. Parte das análises de água foram feitas no local. Hoje a gente está testando, apresentando aqui uma sonda de qualidade de água, onde ela mede, nesse caso aqui, 7 parâmetros, entre pH, oxigênio dissolvido, turbidez, nitrogênio amoniacal, nitrato, temperatura. E também estamos observando aqui um equipamento que é o chamado de Flow Tracker, que é um equipamento que serve para medir a vazão em rios. Nesse caso aqui, com esse equipamento, em rios de até 1,20 m de profundidade. Como a gente está nas cabeceiras aqui do Rio Cubatão, a água é muito limpa, né? Os valores ali de pH estão muito próximo a 7, nitrogênio praticamente zero, turbidez praticamente zero, uma água extremamente límpida. Então, assim, a gente ainda vai fazer algumas análises em laboratório, mas é uma água de muita boa qualidade aqui em cima, né? A bacia hidrográfica do Rio Cubatão Sul tem o privilégio, o benefício de ter praticamente metade de suas nascentes dentro do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. Então, isso é super benéfico para a bacia, porque essa água que vem do interior do parque, com uma vegetação bem preservada, está totalmente com boa qualidade. Um dos indícios, assim, que quando você tem, por exemplo, uma contaminação com detergentes ou com alguns produtos químicos, isso reduz a tensão superficial da água e piora, consequentemente, a qualidade da água. E aqui, no caso, a gente consegue observar com alguns insetos que tem na superfície ali que ela tem uma tensão superficial, né? Aparente, visual. O principal rio da bacia é o Rio Cubatão, com 65 quilômetros de extensão. Esse ponto, na verdade, é conhecido como o início do Rio Cubatão. Por quê? Porque aqui a gente tem o Rio Salto e o Rio Novo aqui atrás. Na verdade, a confluência desses dois rios é que vai dar origem ao Cubatão. Logo abaixo, então, a gente vai ter os principais afluentes, que no caso vai dar a vazão necessária para a captação de água a jusante. Na região metropolitana de Florianópolis, aproximadamente 1 milhão de pessoas são abastecidas com a água do Rio Pilões. Aqui na região de Florianópolis, a gente utiliza duas formas de captação, sendo as duas superficiais. E a gente utiliza esse Rio Pilões, que é um dos maiores rios aqui da região, onde a gente capta em torno de 2.000 litros por segundo. E toda essa água, ela passa por um processo inicial de gradeamento grosso aqui na captação, onde essa água é caminhada até a estação sem as folhas, sem os galhos, onde ficam retidos nesse gradeamento. E após isso, a gente é feito tratamento de água com produtos químicos, com filtros
e todos os processos inerentes ao tratamento lá na estação de tratamento de água de Morro dos Quadros. A gente pode observar que a qualidade da água, até a gente chegar ao centro urbano do município de Santo Amaro, ela tem uma qualidade muito boa. Porém, a partir do momento que a gente chega no centro urbano, foi observado até o diagnóstico visual, muita sólidos em suspensão, a questão do odor é muito forte, é perceptível, e nas análises também a questão da matéria orgânica e do oxigênio dissolvido na água, a gente vê uma redução do oxigênio dissolvido em água sensível e no aumento na quantidade de matéria orgânica, muito em relação aos efluentes que são lançados diretamente no rio. Então, o rio acaba sendo o grande receptor de toda essa carga de poluição e é um fator realmente que tem que ser trabalhado, tem que ser desenvolvido, porque as consequências desse tipo de poluição elas já se mostram, já são percebidas, né? A redução da qualidade da água, a gente tem a diminuição dos peixes, a gente tem afetada a situação, a qualidade da água do mar também, em muitas áreas que não apresentam mais vulnerabilidade. É muito importante que a gente faça esse monitoramento, ele é feito mensalmente, mas esse tipo de trabalho que a gente está fazendo agora, a gente não havia feito ainda. Na verdade, foi participado em 2002, mas não tão ativamente, né, desse trabalho. Então agora a gente está indo em loco e verificar realmente o esgotamento sanitário, que na verdade é o maior agravante dentro da qualidade da água. De acordo com o Atlas de Saneamento 2011, cerca de 35% dos municípios catarinenses têm rede de esgoto. Por exemplo, no município de Palhoça, uma vocação muito grande para a maricultura, né, e para a pesca. Então, são cuidados realmente que o município tem que tomar, tem que observar, tem que acompanhar para que consiga manter essas características e preservar elas a longo prazo. No caso do lançamento de efluentes domésticos diretamente no rio, eu acho que é o que causa maior impacto direto na qualidade da água. Ou seja, para o tratamento posterior para consumo humano, a gente vê que realmente o investimento que é feito para a melhoria da qualidade da água, ele é muito maior. Para gerar ganhos de produtividade, a agricultura brasileira tem aumentado o uso de fertilizantes e agrotóxicos. Então, a gente tem alguns problemas, né? Principalmente a montante da captação, que nós não tivemos nessa expedição, né? Por causa das plantações que existem lá, né? Então, algum resíduo de agrotóxico. Mas, em geral, ela tem dado boa. O maior problema, na verdade, é a turbidez, que tem dado bem alta, né? Com relação à situação dos agrotóxicos, é uma realidade mesmo. A gente tem, ao longo do rio, atividade de agropecuária, né? E o controle da aplicação desses agrotóxicos, ele muitas vezes é dificultado, é difícil de fazer. Então, é um trabalho muito mais de conscientização junto a agricultores, junto à comunidade, para estar ensinando, dando os métodos e mostrando quais são as consequências de uma aplicação incorreta, não só para o meio ambiente, mas para a própria qualidade de vida, para a própria saúde da população. A supressão da mata ciliar também havia sido verificada em 2002. A cobertura vegetal ela tem um efeito esponja, um regulador hídrico. Quando chove muito, a cobertura vegetal, a camada de folhas, raízes, absorvem grande quantidade dessa água e lentamente vão liberando essa água para os rios, para as nascentes. E essa água certamente já está sendo filtrada e sai com boa qualidade. Então, na época de muita chuva, evita a vegetação, né? Evita que ocorram grandes inundações. E na época seca, evita que o rio perca grande quantidade de água. Mantém um certo equilíbrio hídrico na bacia como um todo. A mata ciliar, a gente tem aqui no Rio Cubatão bem peculiar, a característica de ter um solo bem arenoso, né? Então é um solo muito erodível, ele facilmente escorre do leito para a calha do rio. Então a preservação da mata ciliar ela é muito importante, esse trabalho ele realmente tem que acontecer, de se manter preservado o máximo possível, porque
porque isso influencia diretamente na vazão do rio, na qualidade do rio. A questão da conservação da mata ciliar ela é importante, principalmente por causa do assoreamento do rio, que ele acontece quando você não tem uma mata ciliar conservada, e a questão da estação de areia, ela pode prejudicar no sentido também do assoreamento das margens do rio, ou seja, você vai perdendo a margem do rio quando acontece a estação de areia irregular, prejudicando também a questão física em relação ao corpo hídrico. No próximo bloco, lazer e terapia. Na bacia hidrográfica do Rio Cubatão Sul, a água também é usada para uma atividade relaxante e terapêutica. Então, além das águas superficiais que são captadas para abastecer a região da Grande Florianópolis, nós temos aqui na região também as instâncias hidrotermais, principalmente em Águas Mornas, São Bonifácio e Caldas da Imperatriz. E desde do século XIX, né, início do século XX, essa região já era bastante procurada para os tratamentos hidroterápicos, né? Essas fontes foram descobertas em 1809. Em 1818 foi criado o que conhecemos como a primeira instância termal do Brasil. O decreto imperial foi construído isso aqui para ser um hospital. E funcionou como tal até por volta de 1920. E daí para cá, então, foi transformada numa pensão e depois se transformou em hotel. Em 1845, com a vinda da corte imperial, do casal imperial a Santo Amaro, se hospedaram aqui e até hoje, então, funciona como hotel. Na Serra do Tabuleiro, pela formação geológica de rochas graníticas, a gente tem fissuras ou falhamentos geológicos que permitem a infiltração de água pluvial, né, da água da chuva, e o aquecimento e mineralização dessa água. Então, à medida que essa água vai se infiltrando lentamente por essas fissuras, ela vai aquecendo, mineralizando e depois ela sobe formando fontes termominerais com temperaturas próximas a 40 graus e mineralizadas. Então, de certa forma, isso tem uma influência direta na origem das águas termais aqui da região da Serra do Tabuleiro, como São Bonifácio, Águas Mornas, Caldas da Imperatriz. O Hotel Caldas da Imperatriz é o local mais tradicional da região para as pessoas que buscam os benefícios das águas termais. É o caso do Nadir. Um conforto, um descanso, né? Tranquilidade, porque aqui é ótimo, parece, né? É o que a gente sempre busca, é isso, né? Que tem alguns benefícios para a saúde, né? Para o físico da pessoa, né? Isso é importante, essas águas. Outra turista que encontramos foi a Rilma. Estamos fazendo um tratamento através das águas, né? E esperamos obter bons resultados. O foco principal do nosso visitante são as termas, né? Em busca de tratamento, terapia, além de descanso e lazer, né? Pelo conceito do Código de Águas, águas termos minerais, termo é porque é uma água quente e mineral é porque ela vem de profundezas, né? São águas subterrâneas que afloram e a passagem dela pelas profundezas da água, elas absorvem muitos minerais que normalmente não são encontrados na superfície da terra. Então, ela absorvendo, ela vai agregando esses minerais à água, onde dá o nome de água mineral. Essas nossas águas aqui, particularmente de Santo Amaro, então cada elemento químico faz bem para alguma parte da saúde. Então, nossas águas são magnesianas.
que o magnésio faz bem para o estômago, vamos dizer. Ela tem lítio, que faz bem para quem tem depressão, para quem tem problema de nervos, para quem tem desvio de conduta. Flúor faz bem para os dentes, o cálcio, que abaixa a pressão, né? Tem o radônio, que é o gás, que é uma água radioativa, que ela é energizante. E assim, muito mais outros elementos químicos, muito mais outros minerais em que fazem bem para a saúde. O aquífero tabuleiro, que é um aquífero em rochas, um aquífero todo fraturado em rochas graníticas, cristalinas, ele depende da recarga e consequentemente, do ciclo natural atmosférico das águas, né? Então, o regime natural, o regime normal de chuvas abastece esse aquífero e, consequentemente, nós temos a manutenção da vazão, da temperatura e das propriedades das águas termais aqui da região. Essa área aqui onde a gente preserva o máximo possível, até tentando não impermeabilizar, não fazendo mais nada, porque é uma zona de recarga. Ela precisa que chova, então a chuva precisa ser boa, né? A água que cai, o solo precisa ser bom e não ter perigo de derramamentos, de vazamentos. Então, o mais importante é a preservação da água. Se a gente não polui, nós vamos ter água potável, saudável por muito mais tempo.